Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Alguém lembra aí o que foi que Jesus disse em Marcos 9, verso 1? Alguém lembra? Eu vou citar aqui, agora eu não vou abrir porque a gente já leu esse trecho, tá bom? Então agora fica na sua responsabilidade ser um bereano e consultar. Garanto-lhes que muitos dos que aqui se encontram não provarão a morte sem antes ver o reino de Deus chegar com poder. Quando é que Marcos 9 se cumpre? Em Atos capítulo 2. O reino chegou com poder. Em Atos 1:8, Jesus diz, em Atos 1:4 e 5 ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E agora em Atos capítulo 2, a profecia se cumpre. E a profecia de Marcos se cumpre. O reino chegou com poder. De onde surgiu? Ah, não, já foi. Marcos 9, qual versículo? Marcos 9:1. Está na apostila, tá bom? Está na apostila, Marcos 9:1. Aqui também tá, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Aqui, ó. Marcos 9:1. Tá bom? Enfim, eu estou julgando que você está acompanhando direitinho aí. Obrigado, Danilo, pela observação. Tá bom? Deu para entender? Então, esse momento é o cumprimento da profecia. Agora, nós conseguimos compreender melhor a profecia de Marcos, capítulo 9. Alguns verão o reino chegar com poder. E o reino chegou, graças a Deus, não é? Tudo bem? Mas a profecia de Joel ainda não foi cumprida completamente. Por quê? Nós lemos que Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. Não é verdade? Sobre toda a carne. E em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, somente os judeus receberam. Então ainda a profecia de Joel não foi cumprida. Quando é que essa profecia será plenamente cumprida? Nós vamos ver também, tá bom? Quando é? Mas a profecia de Joel, tá bom? Nós sabemos que seria necessário os gentios recebessem também. E quando é que isso vai acontecer? Em Atos, capítulo 10, que será foco do nosso estudo também daqui a pouco, tudo bem? Mas em Atos, capítulo 2, a profecia de Joel, que diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne, ainda não foi cumprida totalmente. Representantes dos judeus receberam em Atos 2. Representantes dos gentios receberão em Atos 10. E aí sim a profecia será plenamente cumprida, tá bom? A profecia de Joel incluía o recebimento
da presença interior do Espírito Santo e os dons milagrosos que o Espírito Santo distribui ou distribuiu. Tá bom? Agora, para todos, lembra? Não. Deus ele tem propósito em cada manifestação do seu poder através do Espírito. O Espírito é o mesmo, mas Deus distribui da maneira que lhe apraz ou da maneira que lhe agrada. Tá bom? Então, nós vemos aí que a profecia de Joel, ela tem algumas partes que ela vem sendo cumprida ao longo da história, tá bom? Preste atenção na linguagem de Pedro. Ele diz assim, olha, ele diz assim no verso 16, ao contrário, para dizer, olha, esses homens não estão embriagados, eu vou explicar para vocês, tá bom? Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel, gente, profetizou pelo menos uns 800 anos antes desse momento acontecer. Isso significa o quê? Que ao longo da história, a profecia de Joel vem sendo cumprida. Deus não cumpriu de uma vez. Não tem como você explicar uma profecia sem o cumprimento. Sem o cumprimento. Então, você observa que a profecia vem sendo cumprida ao longo da história. Então, Atos, capítulo 2, verso 19 e 20, apresenta aí uma linguagem simbólica, para dizer que Deus faria grandes sinais. E como que ele manifestou isso ao longo da história? Concedendo poder de inspiração para o registro das Escrituras. O Reinaldo nos diz. Interessante, Reinaldo nos diz, né? Muito bom. O Reinaldo escreveu aqui, ó. Também quando Jesus falou com Pedro, em Mateus 16, 19, ele disse que daria a Pedro as chaves do reino, ou seja, a chave no plural, uma chave para os judeus, outra chave para os gentios. Que beleza, aqui uma boa, eu diria, observação de interpretação, não é? As chaves no plural podem representar a entrada dos judeus no reino e a entrada dos gentios no reino. Por quê? Porque as chaves, aqui o que é? Aí precisa saber o que é as chaves também, né? As chaves representam o quê? O evangelho, que daqui a pouco eu vou falar onde está, tá bom? Mas a princípio quero dizer que Deus faria grandes sinais, dando poder de inspiração para o registro das Escrituras, que vem sendo cumprido ao longo da história, tá bom? Mas tem mais. Poder de maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos. Com que propósito? Nós já vimos isso, gente. Espero que esteja facilitando para você, tá bom? Essa questão, porque o poder que Deus deu aos apóstolos foi para confirmar a palavra dele. Isso nós já lemos Marcos 16, 20, nós já citamos Atos 14, Hebreus 2, de 1 a 4, que são textos importantes para esse objetivo. Mas eu tenho uma pergunta para você, baseado nesse trecho. Não tem na sua lição. Então, eu vou fazer a pergunta para ver se você está dentro do contexto. Se você está acompanhando o raciocínio, né? Tá bom? Em 2,19 diz assim: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Você consegue identificar, quando Joel deu a profecia, não havia um momento na história em que pudesse se relacionar com essa profecia. Não havia. Não é um eclipse. Eclipses aconteceu na história também, tá bom? Mas não é um eclipse. É um evento glorioso
e que chamou a atenção da humanidade. Você consegue identificar esse momento na história para dizer que a profecia de Joel é a profecia cumprida antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor? Alguém consegue identificar aí? Se você conseguir, você me fala aí. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui para dizer para você onde que está. Tá bom? Eu espero achar, né? Eu espero achar. Nenhuma mensagem ainda chegou. Então, vamos lá. Abra comigo. Ah, opa, chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, o Daí colocou, na morte de Jesus, crucificação de Jesus, ótimo. Abra comigo para confirmar o que diz o Senhor. Dá uma olhadinha lá. Mateus 27, verso 45. Mateus 27, verso 45. O que diz lá? Olha lá. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Tá bom até aí. Aí tem os versículos curiosos, né? Logo na sequência. Mas eu queria que você ficasse com a manifestação do poder de Deus. Houve trevas. E eu creio que nesse momento está se cumprindo, várias profecias. Salmos está se cumprindo, Isaías está se cumprindo, mas Joel também está se cumprindo. Tá bom? Então, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o sol escurecerá. Então, o sol já escureceu. Tá bom? Agora nós estamos aguardando o último e grande evento em favor dos santos, que é a segunda vinda de Jesus, que nós já estudamos. Tudo bem? Muito obrigado aí pelos seus comentários. Agora, por último, aí, qual é o poder grandioso que está disponível a todos? Porque ele diz, olha, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, vai acontecer esses sinais. E esses sinais já aconteceram. Agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, isso significa o quê? Poder da salvação através do Evangelho. E por que nós afirmamos isso? Porque Jesus, ele vai dizer em João 14, isso é um texto conhecido, que os discípulos fariam obras maiores do que as que Jesus fez. Você já leu esse trecho? Leia depois, João 14. Vocês farão obras maiores. Aí eu pergunto, qual é a obra maior? Que ressuscitar um morto depois de 4 dias no túmulo, como Jesus fez. Porque nenhum dos discípulos fizeram aquele milagre. Que se fizesse, seria igual a Jesus. Não maior, mas igual a Jesus. A obra. Mas Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores do que estas. O que é essa obra maior, gente? O poder da salvação através do Evangelho.
Por isso Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso não é maravilhoso? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, para responder, você responder. Atos 2, 21, que diz, Atos 2, 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor naquele dia será salvo. Aí vem a pergunta: quando é que o nome do Senhor é invocado para a salvação da pessoa? Quando é? Responda aí para mim. Responda, por favor, se você puder. Eu acredito que você pode, né? Mas diga para mim, quando é que o nome do Senhor é invocado para a salvação e o poder de Deus atua para salvar aquela pessoa? Quando é? Ok? Reinaldo no dia no batismo, Odaí no dia do batismo, Danilo no batismo, Cristiane no batismo, ótimo, ótimo. Agora, leia comigo, Atos 2, 38. 2, 38. Esse é muito conhecido, porque você já ouviu várias vezes aqui, mas é um bom momento para você observar a profecia agora disponível a todas as pessoas. O poder disponível a todas as pessoas. Atos 2, 38, que diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom, a presença do Espírito Santo. Que beleza, não é? Só que aí, olha o que está escrito depois. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A quem se refere essa profecia? A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro, profeticamente, não entendeu essa profecia, nós vamos ver mais tarde, mas profeticamente ele está dizendo: ainda há uma parte a ser cumprida. Então, a quem se refere essa profecia? Nós vamos falar mais tarde, mas se você souber, pode falar já, não tem problema. Aliás, é bom, que manifesta que você está acompanhando o raciocínio. A quem se refere? E quando ele diz assim, olha, pois a promessa é para vocês. Que promessa? Qual é a promessa que é para vocês? Você pode dizer para mim? Qual é a promessa? Se você ainda não sabe para quem são essas outras pessoas, mas qual é a promessa que é para essas outras pessoas? Isso mesmo. Eu vou dizer o que o texto de Atos está dizendo, tá bom, Reinaldo? O Reinaldo colocou salvação, tá certinho. Salvação para todos, ótimo, maravilha. Melhorou mais ainda. Mas eu vou dizer o que o Pedro disse antes. Qual é a promessa para vocês? Vamos lá. O Espírito Santo para todos nós. Ótimo, também. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, gente. Se a gente olhar o contexto, a gente não erra, tá bom? Reinaldo está certinho, Odaí escreveu certinho, obrigado. Isso, mal, tá vendo? Você vai pegando os detalhes e a coisa vai completando, não é? Então, agora eu vou dizer, Pedro está dizendo assim, olha, a promessa é para vocês. Que promessa? Que promessa? Batismo, Espírito Santo. Perdão de pecados, Espírito Santo. Mas antes disso, vocês precisam se arrepender.
A promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos quantos nosso Senhor Deus chamar. Mas é necessário se arrepender, ser batizado para o perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo. Todos os que se arrependerem. Isso mesmo, Cris. Você perguntou, mas eu transformo a sua pergunta em afirmação. Tudo bem, gente? Então, para fechar esse ponto, a primeira manifestação do poder de Deus, através do seu Espírito, foi para os apóstolos, com o propósito de abrir as portas do reino para os judeus. Mas ainda há uma parte que precisa ser cumprida, da profecia de Joel, porque ele disse que o Espírito seria derramado sobre toda carne, sobre todas as pessoas. E é isso que nós vamos verificar no próximo exemplo. Uma grande bênção, o Reinaldo escreveu, para todos nós, pois o menor no reino é maior que João Batista, que segundo Jesus foi o maior de todos no período da lei. Ótimo, perfeito, maravilha. Mateus 11:11. É isso mesmo. O menor no reino dos céus é maior que João Batista, não é? Pelo acesso que nós temos ao Espírito de Deus no batismo. Então, o poder de salvação está disponível a todas as pessoas. Tudo bem? Agora, o segundo exemplo de batismo com o Espírito Santo aconteceu com os gentios. Tá bom? E esse segundo aspecto nós vamos tratar depois do nosso café, do nosso bom café. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui algo e nós vamos descansar e nos preparar para o nosso café. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo. Olá, pessoal, Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir à próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.